Voltamos agora para o nosso segundo painel da primeira edição do 5G Summit. Eu tive um problema aqui com a conexão aqui, então já um minutinho só que eu já inicio o painel. De antemão, quero agradecer a participação de toda a nossa audiência e quero já avisá-los que essa live está sendo gravada e a gente vai depois disponibilizar ao final do dia de amanhã um e-mail para vocês fazerem uma pequena avaliação do evento e depois darem suas sugestões, e também vocês aí poderão assistir a gravação como um todo, que também será disponibilizada no YouTube. Estou com um problema de conexão, mas eu gostaria de convidar o Yannis Erickson, como nossos painelistas. O Yannis Toianis, que é responsável pela área de segurança lá da Ericsson. Eu tive uma desconexão aqui, então não pude acessar o currículo do Yannis. E também eu queria convidar o nosso outro palestrante, que também vai compartilhar aqui os dados com a gente, o Raul Kocher. Raul Kocher, da consultoria Kestera, um profissional também bastante conhecido no mercado, que tem anos de experiência e com certeza vai ser uma participação relevante aqui na discussão do nosso tema. Bom, o currículo de todos eles está na nossa plataforma, então, para a gente não perder tempo aqui, eu já vou pedir para que o Yannis faça o início do nosso painel sobre segurança. Quero também avisá-los que na plataforma tem um formulário para vocês enviarem as perguntas, então, a hora que vocês enviarem as perguntas, só me indique se é para um dos dois ou para os dois responder para as suas questões. Yannis, você poderia começar, por favor, o nosso painel? Muito obrigado pela sua participação outra vez, hein? Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer, Claudinei, pelo convite, de falar de um tema bastante importante hoje em dia, que é o 5G. O 5G entrando na nossa vida, já é uma revolução mundial, entrando já no Brasil, né, com o leilão do 5G já implementado nas capitais. Agradecer a audiência de todos e parabenizar também as mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, lembrando, agradecer as mulheres que estão nos assistindo e participando. Bom, eu trouxe uma apresentação para vocês, para dar uma noção, dar um overview do que é o 5G, as características da arquitetura e aí os riscos associados, os riscos cibernéticos, as ameaças, os incidentes, eventualmente, que já têm ocorrido e as iniciativas aí de proteção, né? O que pode ser feito, o que deve ser feito para evitar riscos quando a gente vai adotar uma tecnologia nova como o 5G. Bom, primeiro aí estamos aí na quinta geração da telefonia móvel, né? Já uma nova geração que vem aí aumentando ao longo dos anos. E a evolução dessa comunicação móvel, né? Principalmente surgiu a telefonia móvel para comunicação entre pessoas, né? Você não ligar para uma residência, ligar para uma pessoa e atender diretamente, né? Então, esse é o objetivo da telefonia móvel. Mas agora, com toda essa evolução que o 5G está trazendo, a gente vai ter comunicação de pessoas com coisas e coisas com coisas. Então, a gente está falando da interação homem-máquina e máquina-máquina. Essa é uma nova paradigma da comunicação atual que o 5G proporciona. Em termos aí de casos de uso, para a gente entender onde o 5G se encaixa, a gente tem aí 3 casos específicos, né? Então, toda a rede móvel de banda larga avançada, onde permite altas taxas de transmissão, estamos falando aí de picos de 20 gigabits por segundo, 100 megabits em movimento, isso é em torno, aí, só para vocês terem uma ideia, 100 vezes mais do que a tecnologia atual do 4G. Isso vai proporcionar, em termos de casos de uso, streams de vídeo de altíssima definição, realidade aumentada, realidade virtual. Então, esses são alguns casos específicos desse caso de uso específico. Um outro caso também bastante interessante é a comunicação de baixa latência e ultra confiabilidade. Então, estamos falando, nesse caso, de uma latência inferior a 1 milissegundo e uma confiabilidade da rede
de 6 noves, né? Então, a gente está falando de poucos minutos por um ano. Então, é uma latência e uma confiabilidade altíssima nesse caso de uso. Obviamente, os casos, a indústria de alta precisão faz um grande consumidor desse caso de uso do 5G, games online, onde você precisa ter uma alta resposta numa ação daquele competidor, daquele jogador, veículos autônomos, onde uma identificação de um acidente, isso precisa ser rapidamente transposto e observado pelo carro para tomar as ações de desvio ou uma frenagem rápida. Então, a confiabilidade e a latência são importantes nesse caso de uso. E o terceiro caso de uso é toda a comunicação do tipo máquina massiva, onde nós estamos aí basicamente falando da internet das coisas, né, do IoT. A possibilidade do 5G de implementar até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, então muito mais do que nós temos aí nas tecnologias atuais, e a vida útil da bateria em torno de 10 anos. Então, isso viabiliza os modelos de negócio, por exemplo, para o agrobusiness, edifícios inteligentes, cidades inteligentes. Ela permite toda essa questão de uso mais efetivo e otimizado da internet das coisas. E, obviamente, com toda essa tecnologia, nós partimos para uma sociedade cada vez mais inteligente, essa conectividade de dispositivos inteligentes nas nossas residências, na comunidade de uma forma geral, no agronegócio, construção civil, semáforos inteligentes, a infinidade de oportunidades são gigantescas, né? Então, é isso que traz o 5G. E temos aí de oportunidades mais específicas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de toda essa parte de banda larga avançada, existe algumas tecnologias aí que podem ser eventualmente implementadas, por exemplo, o FWA, que nada mais é com acesso sem fio fixo, e permite, por exemplo, que as operadoras de rede ofereçam banda larga de ultra velocidade em áreas rurais ou suburbanas. E seria uma grande alternativa para aqueles locais onde a fibra é muito cara para instalar e fazer a manutenção. Então, o FWA é um grande caso de uso mundial, obviamente deve chegar aqui no Brasil aí com mais força, né? Uma aplicação específica, por exemplo, receitas para jogos em nuvem. Estimativas falam que esse mercado chegou aí no ano passado em 2,4 bilhões de dólares e deve triplicar a receita até 2025. Então, existem vários casos de uso específico quando a gente fala aí do 5G, não só da parte interna, mas a parte externa, toda a parte de gêmeos digitais, a realidade aumentada, a realidade virtual, experiências imersivas, quando a gente entra já nesse mundo dessa viabilidade. Então, são várias oportunidades que o 5G traz aí para o mercado consumidor e para as empresas, tanto do setor público quanto do setor privado. Para vocês terem uma ideia, a previsão de assinantes, isso aqui é um relatório nosso aqui da Ericsson, que prevê que até 2028 nós teremos 5 bilhões de assinantes em 5G. Hoje está em torno aí de aproximadamente 1 bilhão, isso vai crescer nos próximos anos muito essa adesão. E eu extraí também do relatório, montei esse gráfico, esse diagrama, mostrando como está hoje na América Latina, América do Norte e Europa Ocidental, só para vocês terem uma ideia. Esse relatório também está disponível na internet, tem todos os detalhes, é bem interessante quem quiser acessar. Então, ele mostra aqui, inclusive aqui na América Latina, que em 5 anos, até 2028, mais de 60%, estamos falando aí de em torno de 65%, 66% de assinantes de 5G na América Latina, principalmente aqui no Brasil. Obviamente, os outros países mais desenvolvidos, como na América do Norte e Europa Ocidental, essa adesão vai ser muito mais rápida e mais consistente, né? Obviamente, temos os grandes desafios de implementação aqui no Brasil e também um pouco do atraso com toda a parte da questão do leilão, né? Teve um certo atraso aí por alguns motivos, principalmente voltados aí da questão de pandemia e fatores econômicos. Entender um pouco sobre a arquitetura do 5G.
Então, quais são os elementos principais de uma arquitetura de rede celular? Por um lado, você tem todos os dispositivos que vão fazer esse uso, além dos smartphones, como eu falei, carros conectados, wearables, né, toda a parte dos dispositivos vestíveis inteligentes. E aí, toda essa conectividade através de uma interface aérea, existe o que a gente fala das antenas, né? Toda a parte da RAN, a rede de acesso via rádio. Essa rede, ela capta toda essa comunicação desses dispositivos e transporta todos esses elementos, a conectividade, para uma rede núcleo, que a gente chama da rede core. Essa rede core, ela pode ter algumas aplicações já nesse ambiente conectado diretamente nessa rede core, ou se for partir para uma interconexão com outras redes ou com a rede pública, por exemplo, com a internet, existe essa rede de transporte de interconectividade. Então, basicamente, resumidamente, essa arquitetura do 5G, onde conecta esses elementos. A grande diferença, quando a gente fala do 5G das gerações anteriores, é um desacoplamento do hardware e software. Hoje, todo o 5G ele exige uma virtualização, uma camada de software dos elementos. Todos os elementos do 5G são virtualizados. Então, nós estamos falando aqui de máquinas virtuais, de containers, né, toda a parte de containerização desses elementos, você desacopla toda a parte do hardware, que fica numa camada específica, para camadas de virtualização e camadas de aplicação. Obviamente, todo o gerenciamento desses elementos são importantes e a orquestração desse ambiente. Então, existem as camadas de infraestrutura, as camadas de controle, a camada de virtualização e, por fim, a camada de aplicação, tendo uma orquestração de todos os elementos. E a segregação do tráfego de rede também é muito importante. Aí no 5G, existe, obviamente, o plano de dados, onde é a entrada dos dados dos usuários e toda a conectividade, mas existe um plano totalmente isolado, que é o plano de gerenciamento e o plano de controle. Então, os tráfegos são bastante segregados. Isso também possibilita uma maior segurança quando a gente fala de arquitetura do 5G. Ela já foi pensado nessa segregação desses elementos para garantir um maior nível de proteção. E toda essa parte de virtualização, de orquestração, ela permite o que a gente fala do network slicing, né? Ou seja, o fatiamento da rede. De acordo com a necessidade do usuário, né, da necessidade do consumidor, em aqueles casos de uso, você pode alocar rapidamente uma parte da infraestrutura para atender às necessidades daquele cliente especificamente. Se ele precisa de maior velocidade de acesso, ou precisa de maior densidade de conectividade por dispositivos da IoT, ou uma maior confiabilidade da rede, então os elementos são alocados de uma forma dinâmica. Isso é uma grande inovação que o 5G traz para a nossa sociedade. Bom, quando a gente fala de desafios de conectividade, né, todo esse volume gigantesco de dados, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é apenas um exemplo, um carro conectado, ele gera por dia 4 terabytes de dados. Então, é um volume excessivo, com todos os sensores colocados nos carros, conectando as informações, enviando isso para uma nuvem para fazer um controle. Então, é um volume gigantesco quando a gente fala de elementos conectados, né? Toda a parte do Big Data, os analytics, a inteligência artificial, a gente precisa de um grande volume de dados para serem tratados. O grande problema é a evolução, crescimento exponencial desse volume de dados que o 5G está trazendo, toda essa conectividade móvel. Então, a gente está falando aí de quase 500 exabytes por mês de dados. Então, é um volume gigantesco. E muitos desses dados que são gerados, eles são dados úteis, obviamente, você coleta informações que podem ser utilizadas, mas esses dados não são tratados em data centers específicos, você não consegue carregar todo esse volume de dados para fazer um tratamento específico em data centers. Então, existe um gap, por exemplo, aí de 2021, de 64 zettabytes, né? Um zettabyte é 1000 exabytes, só para vocês terem uma ideia. Então, é um grande volume de dados que são coletados e que não podem ser tratados nos mecanismos tradicionais que nós temos, tanto em ambiente de nuvem como os data centers legados.
E aí, quais são os desafios? Primeiro, toda essa transferência desse alto volume de dados. Então, a gente pode ter congestionamento dos links, por exemplo, de internet, para levar até uma nuvem. Então, isso é uma grande preocupação. E a alta latência. Existem muitas aplicações, como eu falei, dos carros conectados, carros autônomos, que são sensíveis à latência. Você precisa ter uma resposta rápida, ou mesmo a experiência do usuário. Ele gosta de ter de acessar uma aplicação e ter a resposta rápida, não vai ficar esperando alguns segundos, alguns minutos. E como o 5G trata desses elementos? São através dos Edge Data Centers, ou os data centers de bordas. A ideia é trazer esses data centers, esse processamento, essa capacidade de processamento cada vez mais próxima do usuário. Então, os Edge Data Centers têm essa finalidade, você trazer mais próximo e reduzir essa latência e, obviamente, alguns dados que são interessantes para serem tratados nas nuvens, isso pode ser levado só uma parte desses elementos que já foram pré-processados no Edge Data Centers. E aí tem todo esse mecanismo de melhorar a experiência dos usuários e atender às demandas de diversas aplicações que vão ser possíveis através do 5G. Então, a gente pode ter até data centers on-premise, ou seja, dentro, por exemplo, de uma indústria onde precisa ter uma alta capacidade de produção de elementos sensíveis, você tem um data center 5G dentro da indústria. Ou pode estar mais próximo, ou eventualmente levar até para a nuvem. Mas essa é a grande diferença quando a gente fala aí do 5G. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é uma outra projeção, que até 2025 nós teremos mais dados processados na borda, ou seja, nesses Edge Data Centers, do que em nuvem. Então, é um crescimento aí exponencial. Esse aqui é uma tabela logarítmica, então a gente vê que o crescimento vai ser gigantesco, que está ocorrendo e nos próximos anos. Então, é uma grande diferença em termos de tratamento de dados que o 5G está proporcionando. E, obviamente, com toda essa tecnologia baseada em nuvem, abre a oportunidade para nova oferta de serviços, novas oportunidades de negócio. Ou seja, colocar APIs para conectar esses data centers com novas aplicações comerciais para o mercado, para atender diretamente esse usuário. Então, é um novo modelo de negócio transformador que o 5G traz para a nossa sociedade de uma forma geral. Obviamente, existem as questões de criticidade, quando a gente fala aí de telecomunicações. Quando a gente fala aí, obviamente, de infraestruturas críticas, isso não é apenas a telecomunicações, mas a energia, transporte, finanças, toda a parte de sistemas de abastecimento de água, são infraestruturas que podem comprometer um país, uma nação, se forem eventualmente afetados. A grande questão que a gente fala das telecomunicações, que também é uma infraestrutura crítica, que com toda essa capacidade de gerar inovação e colocar as tecnologias usuais, tanto no setor público como no setor privado, ela começa a ser uma infraestrutura cada vez mais crítica, porque ela suporta outras infraestruturas críticas também que fazem uso das telecomunicações. Por exemplo, a parte de finanças. Hoje, todo mundo faz as transações comerciais, as transações financeiras, através do seu smartphone, através dos seus dispositivos. Segundo o Febraban, a internet móvel ou a internet fixa já é um grande volume de transações financeiras. E se tiver um problema nas comunicações desse acesso, obviamente vai causar um grande impacto na parte de comunicação financeira. E para vocês terem uma ideia, toda essa parte de estratégia nacional de segurança, o nosso governo já teve um decreto em 2018 que definiu a Estratégia Nacional de Defesa. E, mais recente, em dezembro de 2020, a Estratégia de Segurança de Infraestruturas Críticas, onde, obviamente, telecomunicações tem um grande destaque. Especificamente, quando a gente fala do setor de telecomunicações, que é regulado pela Anatel, né, que é o órgão regulador de telecomunicações aqui no Brasil, existem também outras resoluções que tratam especificamente da proteção dos dados e das questões específicas de segurança voltada a telecomunicações, como a resolução 715, que toda a parte de avaliação de conformidade e homologação de produtos de telecomunicações, proteção de dados pessoais, né? Aí a gente falando especificamente da LGPD
e outras regulamentações que, eventualmente, uma organização pode estar inserida, como a GDPR, a Resolução 740, que fala especificamente de segurança cibernética aplicada ao setor de telecomunicações, e aí, mais recentemente, o Ato 77, que trata de requisitos de segurança cibernética para equipamentos de telecomunicações. Obviamente, isto está sendo desenvolvido e aperfeiçoado ao longo dos tempos, não só no Brasil, mas de uma forma global. Os outros países, inclusive aqui na América Latina, também falam especificamente de evoluções, de regulamentações de segurança e proteção de dados em telecomunicações, dada ao setor, a toda a criticidade do ambiente. E quais são esses riscos específicos? Obviamente, os riscos tradicionais, quando a gente fala de segurança de uma forma geral, o crime organizado, as ameaças internas, né, que são os insiders que estão dentro da organização para cometer fraudes, pode ser crimes de Estado ou nação, como a gente viu aí na guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Existem vários também ataques cibernéticos, não só os ataques físicos. Os motivadores, obviamente, podem ser amplos, mas isso é exatamente o que a gente tem no mercado de uma forma geral. Fraudes, extorsão, aí com o caso dos ransomwares, comércio de informações de segredos industriais, por exemplo, sabotagem, concorrência desleal, as pressões geopolíticas econômicas, as questões de hacktivismo, né, mais as questões sociais. Então, esses atores que já ocorrem no mercado geral também afetam o mercado aí de telecomunicações. Obviamente, pensar em toda essa proteção dessas camadas, dessas novas gerações do 5G, existe a iniciativa do 3GPP, que define todas as tecnologias de telecomunicações celulares, né, desde a parte daquela rede de acesso até a parte do core e as funcionalidades e serviços específicos. Então, ela vem tratando, e cada geração do 5G, das gerações móveis, ela vem se aperfeiçoando. Aqui eu montei esse gráfico só para vocês terem uma ideia de como era, o vermelhinho é a questão aí dos riscos, né? Então, tudo que está vermelho, que a gente tinha na primeira geração, era um grande sistema móvel totalmente inseguro, e conforme as gerações foram avançando, foram sendo colocadas mais requisitos de segurança sendo implementados, chegando aí no 5G, em vários elementos de serem tratados e já resolvidos na tecnologia do 5G. Então, quando a gente fala de geração, uma nova geração, ela trata dos elementos de segurança da geração passada. Isso vai ocorrer, obviamente, com o 6G. Também já está sendo desenvolvido, também já vendo as questões aí de preocupações com relação à segurança. Mas um grande risco, legal, você tem o 5G, que tem uma grande capacidade de proteção, mas se você está numa região que não tem o 5G, existe o risco de ter um downgrade no seu nível de conectividade para um 4G, 3G, ou eventualmente até o 2G, e aí essa conectividade ter os riscos das gerações anteriores. Então, essa é uma grande preocupação, principalmente em regiões onde não tem uma grande abrangência, quando a gente fala do 5G. Bom, em termos de ameaças nas redes móveis, obviamente, com toda essa parte de virtualização da rede, de uma colocação de software, entram novos vetores de riscos. Então, toda a parte de virtualização da rede, com máquinas virtuais e containers, os riscos inerentes já a essa tecnologia também passam para o 5G, porque ele está fazendo uso dessas camadas de virtualização. A abertura das APIs para terceiros, para fazerem a comercialização dessas informações, de novos serviços. Isso também gera um grande risco. Você está abrindo a sua conectividade de uma operadora para o mercado externo. Uma integração da nuvem, né? Você tem elementos que vão estar conectados na nuvem. Isso também gera todos os riscos inerentes a uma conectividade de nuvem, também para o 5G. A computação de borda. Quando você tinha um data center específico, você tinha todas as camadas de segurança. Agora, todas essas camadas de proteção de segurança precisam ser levadas também para computação de borda, para o data center de borda. Isso também gera todo um custo mais elevado e todo um trabalho maior de como fazer um gerenciamento agora de data centers que estão nas bordas. A automação dos processos, né, toda a parte de orquestração, também se preocupar em como evitar riscos nos processos automatizados e, obviamente, as questões de regulamentação que serão cada vez mais rígidas de uma forma geral.
Aqui eu trouxe um gráfico que eu acompanho bastante há muitos anos, o crescimento das vulnerabilidades de software, e uma grande surpresa que agora, em 2022, tivemos aí em torno de 25 mil novas vulnerabilidades em software, um crescimento de 4 vezes nos últimos 6 anos. E como a gente está falando de software, encontrar vulnerabilidades em software é um grande risco. Cerca de 20%, uma média histórica, 20% dessas vulnerabilidades são vulnerabilidades críticas, que permitem, por exemplo, um atacante ter um acesso a um sistema sem precisar saber a senha, simplesmente explorando uma vulnerabilidade de alta criticidade. Então, essa é uma grande preocupação quando a gente fala de vulnerabilidades de sistemas que utilizam o software de uma forma geral. Então, a preocupação é grande nesse elemento. Aqui eu coloquei algumas ameaças em redes móveis, eu não vou citar todas elas, mas só para vocês terem uma ideia das vulnerabilidades, das ameaças em redes móveis, tanto em questões de privacidade, integridade das informações, a disponibilidade das informações e as questões voltadas à autenticação do usuário e dos dados em si. Então, as ameaças já tradicionais que nós tínhamos no ambiente, elas também afetam hoje as redes móveis, as novas gerações aí do 5G. Para falar um pouco aí de incidentes, incidentes específicos em telecomunicações. Isso aqui são dados públicos, todos já na mídia. Então, tivemos aí, em fevereiro do ano passado, um ataque, um problema, né, de conectividade que afetou toda a Vodafone em Portugal, onde foram afetados aí milhões de usuários, foram afetados aí sem acesso ao 4G, 5G, TV, serviços de SMS. Então, foi um grande problema que ocorreu em Portugal. Tivemos também, no ano passado, a Rogers, né, a operadora Rogers no Canadá, também ficou fora do ar algumas horas a disponibilidade de conectividade para os seus clientes. E mais recente também, na Ucrânia, como eu falei, daquelas questões de ataques entre Estados-nações, também teve um grande ataque que afetou as telecomunicações. Aí, obviamente, foi detectado que foi um ataque originado pela Rússia. Então, isso aí só para citar alguns exemplos. E quando a gente fala de incidentes em ambientes industriais, também trouxe alguns casos, esses também foram bastante na mídia. Em 2019, já falando dos ataques na cadeia de produção, um ataque de ransomware, que atacou a Norsk Hydro, que é uma das maiores produtoras de alumínio mundial. Então, foi afetado toda a cadeia com ataque de ransomware. Isso, eu estudei bastante esses casos, e bem na troca da presidência da organização, né? Ela entrou numa segunda-feira, o ataque ocorreu exatamente na mudança da presidência. E, obviamente, eles fizeram todo o tratamento, recuperaram, mas foi uma perda grande de 50 milhões de dólares. Outro caso, a Colonial Pipeline, também um ataque cibernético que paralisou toda a parte de abastecimento da costa leste dos Estados Unidos. Quase 50% do abastecimento de combustível para a costa leste feito aí pela pipeline. E, obviamente, isso gerou um problema de desabastecimento de combustível e um pânico para a população, pensando aí nos aumentos de preço, falta de combustível. Então, são esses os casos onde você tem um ataque cibernético e a recorrência, né, o que gera de resultados desses ataques pode afetar a sociedade de uma forma geral. Então, essa é uma grande preocupação quando a gente fala de toda essa modernização das tecnologias cibernéticas de uma forma geral. Teve o caso também na JBS, também um ataque cibernético que paralisou várias fábricas aí mundiais por causa desse ataque de ransomware. Aqui também um gráfico que mostra o número de incidentes em telecomunicações, esse é um relatório da Enisa. Então, a gente vê aí que o crescimento de incidentes também cresceu bastante recentemente. Muitas das origens desses incidentes são falhas em sistemas, mas também podem ter falhas humanas. E os serviços afetados, toda a parte de telefonia móvel, telefonia fixa também, a internet móvel, são vários serviços de comunicação afetados com esses incidentes cibernéticos. E falando aí de iniciativas para proteção, obviamente todos esses organismos de padronização de segurança, além do 3GPP, o NIST, o GSMA, a própria Enisa,
Toda a família ISO 27000 de normas de segurança também podem, obviamente, ser aplicados. Mas a grande questão é que, além da padronização, toda a necessidade de desenvolvimento de produtos usando essas padronizações. Aí a gente fala toda a parte do Security by Design e o Security by Default, ou seja, implementar produtos e fazer uma implementação segura desses requisitos de padronização, além de toda a operação desse ambiente. Então, a segurança ela tem que ser aplicada em todos os níveis da cadeia de fornecimento, quando a gente fala principalmente de uma tecnologia totalmente baseada em software, como é o 5G. E os desafios de implementação de segurança para o 5G vão em todas as vários elementos. Eu trouxe aqui alguns específicos, toda a parte de hardening, fazer todo um checklist nas camadas de segurança, definir uma arquitetura Zero Trust, ou seja, ter um ambiente onde eu não confio em ninguém. Eu preciso ter gestão de controle de acesso, toda a parte de conectividade, ter um controle específico nesse ambiente, a gestão de acessos privilegiados, para identificar se, eventualmente, quem está fazendo aquele acesso realmente tem os direitos para fazer isso e o que está sendo feito realmente está dentro do previsto, dentro do programado. Monitorar com toda essa tecnologia da tecnologia da informação e os ambientes operacionais, ter uma monitoração integrada, não tratar de uma forma isolada o ambiente de tecnologia da informação, onde, obviamente, essas informações também são levadas para os usuários, aí a gente fala do TI, mas também dos ambientes de operações tecnológicas, que aí precisam ter uma visão global. Fazer a gestão desses patches, como eu falei, 25 mil vulnerabilidades no último ano, é coisa gigantesca, ter uma gestão dessas correções de vulnerabilidades é importante, o gerenciamento das vulnerabilidades, principalmente dos ambientes expostos na internet, ter uma proteção e monitoramento de todos os segmentos de rede, isso também bastante voltado aí com Zero Trust, uma gestão integrada de incidentes, tanto no ambiente de TI e OT, tratar a cadeia de uma forma geral. E uma outra questão que eu venho observando aí nos últimos meses, muitos querem adotar soluções tradicionais de TI no ambiente operacional. Então, é preciso tomar cuidado, porque quando a gente fala do ambiente com alta necessidade de uma baixíssima latência, de uma alta volume de dados de transação, precisa ser tomado cuidado com aspectos que podem causar impactos de desempenho ou indisponibilidade. Então, tecnologias como EDR, né, o Endpoint Detect Response, microsegmentação de rede. Então, isso é importante avaliar com cuidado esses elementos. A gestão de certificados digitais, então a gente está falando aí de criptografia, o 5G traz bastante isso, o uso de certificados digitais para que toda a conectividade seja criptografada e protegida. E, obviamente, ter uma gestão desses certificados é necessária para evitar que um certificado eventual expire e você perca uma conexão ou perca uma proteção, uma camada de proteção criptografada. Toda a gestão de segurança dessas APIs, definir políticas específicas de segurança para a integração das aplicações e estabelecer uma estratégia de alta resiliência. Como considerações finais, eu queria deixar para vocês é que o 5G realmente possibilita muitas oportunidades de negócio, que ele está vindo aí, várias opções, várias alternativas, ou seja, a gente tem grandes oportunidades de comercialização do 5G. Compreender os elementos da arquitetura do 5G, toda a cadeia envolvida é importante quando a gente fala de estabelecimento de um ambiente seguro, acompanhar os aspectos jurídicos e regulatórios dentro do seu setor, estabelecer uma estratégia de segurança para o 5G, que seja global, e, obviamente, isso vai elevar a cultura de segurança da organização como um todo, né? Não só da organização, mas também os parceiros comerciais de uma forma geral. Isso também é benéfico para a sociedade de uma forma geral, e importante também selecionar parceiros tecnológicos estratégicos dentro desse desafio, dessas oportunidades do 5G. Bom, era essa a apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Yannis. Agora eu gostaria de convidar o Raul para a sua participação. Por favor, Raul. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado a TI Inside e parabéns pela iniciativa do 5G Summit. Acho que é um evento importante que está aí para provavelmente ficar e ser um marco aí nessa área de difusão de conhecimento em telecomunicações.
Queria também me juntar ao Yannis para dar os parabéns às mulheres pelo Dia Internacional de hoje. E agradecer essa oportunidade de estar fazendo essa palestra aqui para vocês. O Yannis fez uma apresentação muito completa, muito compreensiva, muito geral, e eu acho que o que me cabe aqui agora é fazer talvez algum complemento, quase um comentário, pensar alguns aspectos que eu acho que são muito relevantes, para tentar, de alguma maneira, fazer um contraponto, um complemento à explanação bem completa que o Yannis já acabou de fazer para a gente. Como vocês viram, os ganhos de qualidade, de eficiência, funcionalidade que são proporcionados pelo advento da quinta geração de telefonia móvel celular, eles são muitos e são importantes, eles representam um salto de qualidade, de funcionalidade em todos os aspectos da telefonia móvel, da comunicação pessoal, e eles se refletem em aspectos como, por exemplo, aumentos de velocidades, mas não só aumentos de velocidades, como vocês viram, um aumento expressivo na confiabilidade, uma diminuição enorme da latência, e isso tudo junto abre perspectivas para a gente poder ter novas aplicações, novos casos de uso em praticamente todos os setores, mas, em particular, a gente poderia pensar em alguns setores que já estão sendo profundamente afetados, né? Setores como e-health, né? A saúde digital, onde você consegue produzir aplicações, casos de uso que previamente estavam, por exemplo, restritos ou dificultados por problemas de latência, como é o caso de cirurgias robóticas em malha fechada, e que tem outras questões de segurança bem profundas envolvidas, questões éticas envolvidas, mas que começa a se abrir uma perspectiva para, por exemplo, todo o ambiente que já foi mencionado também pelo Yannis de carros conectados, carros autônomos, né? Onde você tem a questão de segurança profundamente atrelada à capacidade de reagir rapidamente a situações variadas no contexto das estradas, das ruas, reação a movimentos inesperados de pedestres ou de outros veículos. Isso envolve questões de latência, como a gente pode facilmente perceber. Então, é uma área que também já está em franco desenvolvimento, né? As pessoas, às vezes, pensam que comunicação para carros autônomos é uma coisa que ainda está distante, mas não, está muito próxima. Na verdade, em muitos países já existem experiências e até se aproximam casos comerciais importantes já de desenvolvimento de veículos autônomos trafegando nas estradas em muitos países do mundo. Então, a questão da segurança aí se manifesta de forma clara e a gente pode também pensar em outras áreas, como áreas, vamos dizer, onde isso é notório, que é importante, como aplicações, por exemplo, aeroespaciais, questões de tráfego de comunicações que envolvem interação com outras mídias, com outros veículos, né? Interação com redes previamente existentes, né? Onde a questão da segurança se transporta para redes que previamente não foram nativamente, porque a 5G nativamente incorpora novos mecanismos de segurança. E daqui para frente, a partir do release 15, 16, isso vai ficar muito evidente, inclusive com a padronização, os padrões que estão começando a ser solidificados, estão começando a ser concretizados para o 6G, essa emergência de padrões nativos para a segurança, ela vai ficar cada vez mais clara, cada vez mais diretamente incorporável pelas aplicações dos usuários. Então, na área de aplicações aeroespaciais, na área de realidade virtual e aumentada,
a questão dos digital twins, gêmeos digitais, que, juntamente com o metaverso, vão permitir toda uma gama nova de aplicações em praticamente todos os setores, e, sobretudo, também as aplicações de defesa. Né? As aplicações de defesa. Hoje a gente vai ver que a questão da segurança ela se tornou muito crítica em função da incorporação pelos arsenais militares e pelas áreas de inteligência dessas questões dos ataques cibernéticos. Né? Então, a gente vai ter aí cada vez mais que prestar atenção nessas evoluções que representam uma evolução muito rápida dos atacantes, porque essas modificações, essas melhorias, sofisticações dos ataques de segurança filtram rapidamente para o meio civil, para o meio comercial. Então, eles representam desafios importantes. Né? Então, as novas aplicações que já foram mencionadas aqui e que estão começando a se tornar cada vez mais claras e filtrar já para o ambiente comercial, elas representam requisitos de segurança mais estritos. Né? Elas se manifestam na área de segurança na forma de requisitos mais estritos. Porque, em primeiro lugar, elas podem apresentar uma escala e uma difusão, essas aplicações podem apresentar uma escala e uma difusão maiores. A gente está vendo, por exemplo, na área de IoT, que é um case importantíssimo, porque a IoT é um driver de tráfego que, de certa maneira, viabiliza, estimula e até, vamos dizer, é um dos grandes motivadores do 5G. Então, como a IoT começou na forma de pequenas comunicações entre máquinas, experiências limitadas, restritas geograficamente, mas hoje a IoT se transformou num fenômeno global, massivo. Então, as novas aplicações nas áreas de agricultura, nas áreas de sustentabilidade, nas áreas até de aplicações industriais, elas se tornaram aplicações de não mais de centenas ou alguns terminais ou centenas, mas de milhares, e algumas já estão alcançando, ter o potencial para alcançar milhões de sensores e atuadores distribuídos em escala global, o que traz um novo escopo e uma nova situação de segurança, de requisitos, de desafios de segurança, pelo fato de que os ambientes em âmbito global eles são muito diferenciados, e, além disso, as interfaces, como já foi mencionado pelo Yannis, as interfaces com outras redes, com as redes previamente existentes, onde existem necessidades de você incorporar interfaces e transferir dados frequentemente, não só, como ele mencionou, entre 3G, 4G, que existiu previamente, onde as aplicações já estavam sendo desenvolvidas, mas até, em alguns casos, em muitos casos até, em redes específicas, previamente desenvolvidas, por exemplo, para IoT, redes de baixo consumo de energia, redes de tipo LoRa, LP1, coisas que a 5G tem toda uma área de desenvolvimento, de incorporar e assimilar e se conectar a essas redes previamente existentes, onde as aplicações já existem, mas os ambientes de segurança têm que filtrar para essas redes. Então, isso gera desafios frequentemente muito importantes. E a isso se somam outras características de vulnerabilidade, algumas delas críticas. Por exemplo, só para mencionar um caso também em IoT, os sensores e atuadores são dispositivos pequenos, limitados em tamanho, em custo, em funcionalidade, e frequentemente eles não estão preparados para suportar ataques de sofisticação mais elevada. O que significa dizer que você tem que assimilar na sua aplicação camadas adicionais, além das camadas nativas, que já, no caso do 5G, felizmente, já estão começando a ser capturáveis pelos usuários finais, mas você precisa você precisa incorporar na sua aplicação camadas adicionais de segurança para lidar com esses desafios. E isso, frequentemente,
ultrapassa questões meramente financeiras ou patrimoniais, porque as aplicações emergentes elas são aplicações numa ampla gama de situações em que frequentemente estão em jogo questões de saúde, de vida humana, né? Como o caso de, por exemplo, sensores vinculados à automação hospitalar ou a centros de tratamento intensivo, onde o doente está monitorado por sensores, e a invasão, o ataque a esses sistemas, potencialmente representa uma ameaça grave, não só a questões financeiras e patrimoniais, mas também a integridade e a vida, a saúde do ser humano. E isso não dá nem para quantificar em questões comerciais, você tem que fazer o máximo possível para que essas ameaças sejam detectadas previamente, sejam contornadas, ou minoradas ou detidas, e todo o esforço de segurança hoje em dia é para acompanhar a sofisticação crescente dos ataques na forma de uma sofisticação igualmente crescente dos processos de defesa e contra-ataque a essas iniciativas mal intencionadas, né? Então, como a gente viu, as redes 5G elas foram concebidas e implementadas com uma perspectiva de segurança nativa, né? Isso é muito positivo, porque você tem questões de autenticação e criptografia fortes, mais do que nas gerações anteriores. Você tem a questão que o Ian já mencionou do network slicing, que permite repartir, fatiar segmentos e atribuir parâmetros de software, definidos por software, diferenciados, de maneira a você poder maximizar a atribuição de recursos da rede para determinadas aplicações. Você tem a possibilidade de incorporar, isso vai ficar ainda mais profundamente arraigado no 6G, pelo que está planejado, mas já agora é notável isso, a incorporação de mecanismos de inteligência artificial, machine learning, para você poder, não só esses mecanismos incorporados nas redes de comunicações como forma de aumentar a segurança de operação e manutenção dessas redes, como também capturáveis pelas aplicações, pelos casos de uso dos clientes, dos usuários finais, de maneira a que as aplicações se tornem robustas, elas se tornem mais inerentemente capacitadas a lidar com ameaças, com os riscos de segurança que a gente sabe que vão ser crescentes. Então, eu estou me fixando um pouquinho em IoT, porque, como eu disse, eu acho que IoT é um case importante do ponto de vista de geração de tráfego, e ele tem um dinamismo, ele apresenta, do ponto de vista de requisitos e do ponto de vista de representar uma melhoria e um mercado potencial importante para as áreas de comunicações, mas também para as áreas de tecnologia da informação. Então, ele é reconhecidamente um dos grandes drivers dessas tecnologias e os padrões de 5G. Qual foi o efeito inicial do 5G sobre o desenvolvimento de IoT no mundo? Imediatamente, ele não só proporciona uma infraestrutura mais nativamente capacitada a tratar os requisitos de IoT, como ele também representa um padrão, um conjunto de padrões que representam uma unificação, ou seja, ele permite pegar algumas das iniciativas anteriores que tratavam padrões, ou padrões setoriais, ou padrões regionais, algumas coisas ad hoc que foram desenvolvidas em épocas, alguns anos atrás, e que já estão em operação, e que não vão ser descontinuadas subitamente, mas ele permite, através da interconexão entre o 5G, ele permite um certo grau de unificação e padronização do tratamento de dados e transmissão desses dados entre os sensores, atuadores, os centros de decisão, as tecnologias, os centros de dados, sejam eles
vinculados à nuvem, sejam eles transferidos para a borda das redes de telecomunicações, que permite você ter uma distribuição mais eficiente dos processos de comunicação e de tratamento de dados e também latências potencialmente muito mais baixas. Então, você pode acumular dados em centros regionais, você pode tratar dados através de uma cadeia, de uma hierarquia de tratamento de dados, utilizando esses centros de tratamento diversificados, que são nativamente incorporados à rede, porque eles levam em conta a arquitetura da própria rede. Então, você poder, então, tratar os dados de uma forma muito mais eficiente, e a comunicação e o processamento desses dados. Então, essas questões de segurança, elas vão trazer um grande salto de qualidade e elas permitem que a gente tenha uma perspectiva otimista, mesmo num ambiente em que a gente sabe que hoje os desafios de segurança são enormes, né? Só para... O Ian já mostrou nos slides dele uma ampla gama de desafios de segurança que existem hoje em dia, só para pensar algumas coisas que estão me ocorrendo aqui agora, que a gente pode aprofundar ou complementar. Você tem, hoje, os ataques que foram desenvolvidos, muitos deles até em âmbito militar ou de inteligência de governos que estão envolvidos, as grandes potências econômicas, militares e de inteligência, desenvolvem continuamente o seu arsenal de cyber war, né? Quer dizer, de ciberguerra, se a gente quiser traduzir dessa maneira. É uma área que tem tido um dinamismo enorme, que apresenta um potencial, porque isso, cedo ou tarde, filtra para as aplicações comerciais e representa um desafio crescente para as aplicações civis e comerciais. Então, só para citar um exemplo importante, toda a questão da computação quântica, né? A computação quântica, ela tem uma série de aplicações, ela está em desenvolvimento. Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso ainda não está aí para ficar. As pessoas se enganam. Está muito mais próximo de aplicação comercial do que a maioria das pessoas se dá conta. Muito em breve que eu digo, não é década, é ano. A gente vai ter aplicações comerciais de computação quântica, sim. E algumas áreas são preferenciais ou são mais adequadas, e uma dessas áreas é precisamente a área de segurança, porque os ataques de computação quântica, eles se tornam potencialmente muito mais efetivos e muito mais perigosos, e cabe às estruturas, aos desenvolvimentos, às academias, aos processos, aos institutos de pesquisa privados, desenvolvimento privado, trabalharem em defesas igualmente poderosas. Então, está havendo toda uma reformulação das estratégias de criptografia, de defesa cibernética, em função da emergência de potenciais ataques de computação quântica e a possibilidade de você ter igualmente defesas em computação quântica para poder lidar com esses ataques. Na minha atividade de consultor, que olha aplicações, sobretudo de transformação digital, né, como estratégias tecnológicas relacionadas à transformação digital, eu tenho viajado bastante, eu tenho particularmente acompanhado alguns países. No caso da questão de segurança, Israel é um país importante para a gente mencionar, porque lá existe... Bom, Israel praticamente... Alguns conceitos seminais da área de segurança foram desenvolvidos em Israel. Toda a questão de criptografia com chave pública e privada, os algoritmos de criptografia mais avançados, isso tudo tem grande contribuição da academia e dos centros privados na área civil e na área de defesa de Israel, e isso continua hoje em dia. Existem, hoje em dia, mais de 400 startups
israelenses só na questão de segurança. E muitas delas desenvolvendo algoritmos extremamente inovadores e coisas, inovações profundas na área de estratégia para a segurança, que vão necessariamente, à medida que essas empresas e essas tecnologias amadurecem, elas vão começar a filtrar para aplicações comerciais. Então, eu recentemente estive lá no campus da Universidade de Tel Aviv, onde está sendo construído um prédio inteiro, com, sei lá, 10, 12 andares, não sei, está quase pronto, só para acomodar cerca de 300, mais de 300 pesquisadores de alto nível na questão de computação quântica e também a questão de computação quântica aplicada à segurança. Bom, eu acho que eu fiz algum comentário aqui sobre a ótima palestra que a gente ouviu, bem compreensiva, do Yannis, e minha finalidade aqui era mais ou menos deixar aqui alguns comentários adicionais, algum complemento, mas estou à disposição para a gente trocar algumas ideias sobre esses assuntos. Muito obrigado mais uma vez a todos, aos nossos espectadores e aos organizadores por terem me dado essa oportunidade. Eu que agradeço, Raul. Bom, nós já temos aqui duas perguntas aqui na nossa audiência. Uma é do Roberto Souza, que ele diz assim: como têm sido mitigadas as questões de segurança nos SIM cards Release 8, que estão sendo utilizados nessa fase da tecnologia de 5G? Está por dentro disso, Yannis? Tá bom, posso comentar. Bom, cartões SIM card são aqueles cartões inteligentes, né, que são usados em redes móveis, né? No 2G, né, o cartão inteligente é chamado de módulo de identidade do assinante, que é o SIM, que apresenta o hardware e o software junto, né? Mas esses SIMs, embora possam ser usados também em sistemas 3G para ter maior segurança, os sistemas 3G usam um cartão inteligente que tem um software e hardware separado. E o módulo de identidade do assinante, que a gente chama de assinante universal, que é o SIM, ele é usado em vários aplicativos de software que residem na parte do hardware e também na parte integrada do circuito integrado, que é o ICC. E as primeiras especificações do 3G, dessa parte de cartões inteligentes, eles são compatíveis com o 3GPP, né, e as novas versões aí posteriores especificamente. E esses módulos de identidade do assinante universal, eles podem ser usados para acessar todas as gerações de redes móveis, incluindo o 5G. Mas, embora possa acessar também o 5G, uma grande questão é que o uso de novos recursos de segurança e de privacidade com os 5G que foram especificados pelos 3GPP, eles requerem um novo tipo de módulo de identidade do assinante, que é diferente das versões anteriores. Então, no 5G, ele tem o que a gente chama do identificador permanente de assinatura, que é o SUP. E aí ele pode estar em dois formatos, né? Um é o formato herdado para a identidade do assinante móvel, né? Que é toda a parte do IMSI, que identifica especificamente quem é o usuário. E o outro é o formato recém-adotado aí pelo 5G, que é toda a parte do identificador de acesso à rede. Então, o que a gente chama de NAI. Então, o SUP, nesse formato NAI, ele permite que a tecnologia do 3GPP no 5G, na parte de redes privadas e convergência, toda essa parte aí de redes wireless, né? E ele tem dois métodos de autenticação. Um é a chave, um acordo de chave, que a gente chama do AKA, para acessar a rede, e pode ser uma evolução aí do método de autenticação aí do 4G, e ele é amplamente usado, esse EAP do AKA, ele é altamente um método adotado no 5G para toda a parte do EAP, né, que é toda a parte da autenticação do protocolo de autenticação extensiva. Então, toda a parte do EAPP no 5G, com essa definição do SUP nesse formato NAI, significa que é possível que outros métodos de autenticação, além do APP AKA, como o EAP TLS, que é toda a parte do TLS, né, Transport Layer Security, sejam usados para as implementações especificamente voltadas ao 5G. Ou seja, o 5G, ele implementou aí melhorias significativas aí na parte de privacidade, em termos de identificadores permanentes e os temporários. Então, essa é a grande diferença.
que a gente tem dos SIM cards das versões anteriores que o 5G está implementando. Por isso que muitas operadoras elas não permitem o uso dos SIM cards anteriores por questões de segurança, embora sejam compatíveis para a versão do 5G, por essas questões aí de segurança e, principalmente, privacidade e proteção dos dados. Não sei se eu respondi aí a pergunta aí do Roberto. Obrigado, Roberto, pela pergunta. Temos outra pergunta aqui. Está aqui. Estava seu microfone. Tem uma pergunta de Santana. Como é que está o mercado de trabalho para os profissionais de cibersegurança na área de preservação de ataques atualmente? Até um comentário aqui adicional. Vocês falaram que o 5G trouxe camadas de segurança adicional, mas, efetivamente, existe essa grande preocupação das redes da questão dos ataques. Como é que os atacantes dos ofensores evoluem tão rápido para que uma tecnologia tão nova que adicionou novas camadas de segurança, eles consigam quebrar isso daí? Porque a gente vê uma grande dificuldade de conseguir massa crítica para profissionais para trabalhar no mercado e profissionais sabem encontrar uma agulha de dinheiro, né? Então, como é que você que tem vocês dois, né, que tem essas experiências de conviver nesse mercado, vê essa situação? Quais são as oportunidades que existem nesse mercado de cibersegurança para 5G? Fazer um comentário genérico sobre isso. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente entender que segurança absoluta não existe. Segurança absoluta é uma abstração. Qualquer procedimento, processo, o mecanismo, dispositivo, software que você incorpore, ele pode tornar mais difícil, mais cara a invasão, o ataque, mas ele nunca evitará completamente. É uma questão de quanto se está disposto a investir, e é uma corrida permanente entre atacantes e defensores. Então, dependendo do interesse comercial ou político que seja, ou de defesa envolvido, qualquer mecanismo de segurança pode ser sobrepujado. Então, isso vamos dizer, como um comentário adicional ao comentário que eu tinha feito antes de que, de fato, o 5G introduz nativamente novas camadas de segurança. Isso é importante porque sobe a régua, né? O jogo é continuamente subir a régua. E é disso que a gente trata aqui. Por conta desse mecanismo contínuo de subir a régua, de sofisticação contínua dos mecanismos de segurança, quando a gente começa a tratar de questões de mercado de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, sim, existe um ativíssimo em todo mundo, né? Praticamente em todo mundo onde existem aplicações intensivas em tecnologia e utilizando redes e serviços integrados de dados e transformação digital. A questão da segurança se tornou, não sei se a mais importante, mas certamente uma das mais importantes questões a serem tratadas, né? Sem investimentos massivos, consideráveis em segurança, é muito problemático, chega a ser temerário você desenvolver aplicações sofisticadas, e mais as pessoas estão se dando conta de que a segurança tem que ser incorporada nos processos de desenvolvimento. Você não chega e traz segurança para uma coisa que está pronta. Você pode até tentar fazer isso, mas nunca será tão efetivo quanto os processos de desenvolvimento integrados. Quer dizer, assim como o pessoal fala em DevOps, fala em DevOps de segurança, DevSecOps, você ter a possibilidade de ter tudo desenvolvido já com os processos de segurança incorporados no processo de desenvolvimento. E isso requer
um profissional cada vez mais capacitado, né? No mercado de segurança, você tem alguns grupos de profissionais, quer dizer, ele é suficientemente sofisticado e diversificado para você ter áreas de profissionais já segmentados dentro dele. Mas você tem, basicamente, alguns grupos de profissionais. Você tem profissionais que desenvolveram essas técnicas através de uma escola prática de hacking, que você pode assimilar através da incorporação. Assim como um programador desenvolve suas técnicas, seu ferramental, esse pessoal desenvolve as suas técnicas também. E você tem, na área de incorporação de arquiteturas de segurança, você tem a necessidade de profissionais formados academicamente, bem formados academicamente, né? Então, você precisa ter conhecimento, você precisa ter uma cultura técnica para poder desenvolver esses mecanismos de arquiteturas de segurança. Então, o mercado de segurança, ele sim está se desenvolvendo, sim existe uma demanda forte por profissionais de segurança. Agora, cada vez maior é o desafio de formar esses profissionais. E lá em Israel isso fica muito claro, porque eles têm cursos, por exemplo, o Technion, que é um instituto de tecnologia sediado em Haifa, lá em Israel, ele forma profissionais de segurança em nível de mestrado e doutorado. Isso é até meio irônico, porque fazer uma pequena fofoca aqui, uma pequena compartilhar aqui uma brincadeira. Apesar disso tudo, o Technion foi invadido com o ransomware recentemente. E teve um episódio aí de eles não pagaram o resgate, mas teve uma invasão lá que estão atribuindo a inteligência iraniana. Tá uma controvérsia a respeito desse assunto, mas é uma formação. Quer dizer, o Technion é uma das instituições. Tendo feito essa brincadeira, tem que reconhecer que o Technion é uma das instituições acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento mais prestigiosas, mais importantes do mundo, né? Os profissionais que saem de lá vão para o mundo inteiro trabalhar em áreas avançadas de tecnologia, e isso se reflete numa formação e numa participação em projetos de muito mais sofisticação. Mas o que também a gente precisa também dizer, quando a gente fala em profissionais de segurança, é que existe... Quando a gente diz que segurança é uma coisa que não pode ser absoluta, também uma outra observação importante para se fazer é a seguinte: boa parte das ameaças de segurança dependem de processos de engenharia social. E isso significa dizer que, para você, engenharia social no sentido de cooperação voluntária ou involuntária de integrantes da organização atacada. Isso significa também dizer que, para você lidar com essas ameaças de engenharia social, você tem que ter processos educacionais para os usuários finais, porque, frequentemente, o usuário final não se dá conta. No dia a dia, você usa o seu telefone celular de uma forma ingênua, você usa o seu computador. Às vezes, você nem promove todas as atualizações de software, ou você não tem os antivírus atualizados, ou você passa por cima, às vezes, de ameaças de phishing, você não percebe. Isso pode ser mortal, porque é uma área onde os atacantes se sofisticam progressivamente e chega a ser covarde você lidar com os usuários finais que não têm uma formação, não têm uma educação, não têm uma conscientização para um ambiente de segurança, podem facilmente ser presas desses atacantes, o que facilita dar portas de entrada. É por isso que o Yannis, na apresentação dele, se referiu com muita propriedade, com muita certeza, a questão do Zero Trust, né? No ambiente, por exemplo, de IoT, Zero Trust é uma necessidade. Você não pode presumir que nenhum dispositivo, nenhum processo tem qualquer grau de confiabilidade. Você tem que partir do pressuposto que ninguém é confiável. E aí você desenvolve todo o processo de autenticação, múltiplos fatores de autenticação, para garantir que você tenha um nível alto de segurança, não um nível insuperável, porque nunca é, mas um nível máximo de segurança
que seja difícil ou muito caro de contornar ou de ultrapassar. Yannis, como é que você vê o mercado aqui de trabalho aqui no Brasil, né? Como é que você vê a necessidade, né? Você, inclusive, também que faz parte da diretoria da BINC, essa questão da formação de profissionais para trabalhar com cibersegurança e agora, especialmente, desse mercado de 5G, que é um mercado novo, né? Que é um mercado que, obviamente, vai crescer e é o futuro. Como é que você está vendo essas questões, dessas deficiências que existem na formação dos profissionais? Quais são suas vamos assim, recomendações, né, que os profissionais que desejam entrar nessa área, eles devem procurar? Bom, obrigado pela pergunta. Muito importante essa questão da educação, que a gente fala aí de segurança cibernética, e muito bem colocado aí também pelo Raul com as suas colocações. Primeiro, só para ter uma ideia em termos de números, em termos de Brasil, tá? Eu tenho dado aqui de 2021, a força de trabalho de segurança cibernética aqui no Brasil estava estimado de 1 milhão de profissionais. E nós tínhamos uma escassez de 441 mil profissionais, ou seja, uma taxa de ocupação de menos de 60%. Ou seja, existem vagas disponíveis para profissionais de segurança se querem entrar realmente nesse trabalho. E aí, o grande questão que a gente fala da parte de proteção de profissionais qualificados especificamente em 5G, ou de segurança de uma forma geral, porque o 5G, ele traz toda uma forma de acesso, mas esses sistemas que vão ser coletados, essas informações com o 5G, elas vão ser disponibilizados em outros sistemas em nuvem, para acesso, para gerenciamento, passar para outros sistemas para analytics, ou seja, a gente está falando de uma cadeia toda. O 5G é simplesmente uma parte dessa cadeia, que obviamente as colocações que o Raul colocou, de desenvolver de uma forma segura, que o 5G já traz essas camadas de segurança, mas a gente tem que olhar a cadeia como um todo. Não adianta fazer uma proteção de um determinado segmento isolado, que o 5G pode trazer, se você tem toda uma cadeia de conectividade. Então, a segurança tem que pensar de uma forma geral. E as consequências dessa escassez de mão de obra que nós temos no mercado mundial, não é só a questão aqui do Brasil. Primeiro, sistemas configurados de uma forma incorreta. Quando coloca um sistema na nuvem, entender o que é um bucket, como fazer uma proteção de um bucket de nuvem, toda uma parte de containerização de dados. Então, é importante ter uma configuração correta. A outra questão como existe uma grande escassez, falta tempo, né, uma escassez de tempo para fazer uma avaliação e o gerenciamento de riscos de segurança de uma forma adequada. Às vezes o pessoal manda até um formulário para responder algumas perguntas, mas foi feita uma avaliação geral de como estão os processos de negócio, quais são os riscos, por exemplo, como o Raul colocou, de ataques de phishing. Será que se alguém receber um phishing para, por exemplo, fazer um pagamento para uma nova conta de um fornecedor que mudou e, na realidade, foi um e-mail falso, ele vai cair nesse golpe? Então, a gente fala também desses ataques de engenharia social, muito bem colocado pelo Raul. O que está acontecendo agora são os ataques de engenharia social avançados. Eles usam, por exemplo, linguistas, pessoas que criam um e-mail falso com domínio diferente. Por exemplo, em vez de criar .br da organização, criou .bh, por exemplo, no Bahrein. E aí, quando manda o e-mail, eles escrevem da mesma forma que aquele executivo escreve. E uma pessoa distraída vai receber aquele e-mail, vai ver que tem o mesmo linguajar daquele executivo e vai cair no golpe. Então, as questões de cultura são importantes, mas definir processos de segurança estratégicos para evitar riscos nos processos de negócios são fundamentais. Não dá para a gente trabalhar apenas na questão de prevenção, que é fundamental, mas como detectar um ataque cibernético, que uma empresa foi invadida e os hackers estão dentro da organização, porque basta um simples acesso indevido para ter acesso à organização, e a partir de lá eles fazem, que a gente fala, de uma projeção lateral. Eles começam a identificar dentro da organização quais são os elementos, como a empresa trabalha, onde estão os sistemas críticos, quais são as informações importantes e o valor dessas informações para serem comercializadas em fóruns do mercado negro. Então, existe toda uma cadeia de identificação, de coleta de dados pessoais, como comercializar esses dados e, eventualmente, fazer um ataque de ransomware. E aí eles podem até preparar esses ataques de ransomware, por exemplo, prejudicando o sistema de backup, para que o sistema de backup
não tem as informações corretas e quando for fazer uma recuperação, o sistema, todo o backup está comprometido e aí fazer um ataque de ransomware de todo o sistema e fazer uma extorsão de toda a empresa. E depois de fazer a extorsão, eles podem comercializar essas informações de dados que já foram coletados ou vender para a própria organização, fazer uma extorsão, uma segunda extorsão da venda dessas informações confidenciais de dados pessoais, que aí envolvem também as questões de Lei Geral de Proteção de Dados, então toda a questão da NPD, de aplicação de sanções administrativas que podem ser bastante elevadas, principalmente se tiver comercialização de dados de europeus, aí aplica-se também a GDPR e as multas podem ser astronômicas. A questão do Ministério Público, se tiver algum risco com aqueles dados, um uso indevido daqueles dados, e também informações estratégicas, que a empresa pode ter desenvolvido sistemas novos, uma nova estratégia de venda, isso cair numa concorrência. Então, os riscos são elevados. E como fazer uma detecção rápida disso? Então, existem também mecanismos que podem auxiliar, por exemplo, a inteligência artificial, e a gente fala aí do aprendizado de máquina, tanto o supervisionado, que ele pode identificar os comportamentos da rede, identificar comportamentos anômalos da rede e associar isso a um ataque cibernético. Então, ele pode falar, isso aqui é um ataque de ransomware desse tipo, é um malware dessa categoria. E, obviamente, isso auxilia esses profissionais de segurança para a tomada de decisão, para uma ação mais rápida e contundente, para evitar que aquele ataque se espalhe. E também o machine learning não supervisionado, identificar mudanças de comportamento na rede, que aquilo pode estar associado, por exemplo, com um insider, alguém que está infiltrado dentro da rede, ou que foi, de certa forma, fazer parte aí de uma organização criminosa, né? Foi iludido e fazendo parte para fazer uma fraude dentro da organização, e identificar esses comportamentos anônimos e falar, opa, aqui tem um comportamento suspeito, e aí, obviamente, a área de segurança é acionada e vai atuar. Então, a gente fala de monitoramento, a gente fala de detecção de ataques e uma resposta efetiva. Se eu tiver um comprometimento na minha rede, como recuperar de uma forma mais rápida para que não comprometa os meus processos de negócio, uma venda, os produtos de serviços online, a venda de sistemas ou serviços que estão na internet. Então, como recuperar o sistema de uma forma ampla e rápida? Então, a segurança ela tem que ser de uma maneira holística, 360 graus, vendo desde a parte de prevenção, mas também monitoramento, detecção, resposta e, por fim, comunicação. Tive um ataque cibernético, a Autoridade Nacional de Proteção, ou o Ministério Público, obrigou aquela organização a ir na mídia explicar o que aconteceu. Como dar uma mensagem correta, né? Porque, eventualmente, se passar uma mensagem inadequada, pode gerar um risco, pode gerar perda de negócio, perdas de ações, perda de acionistas, então, e irem para a concorrência. Então, tudo isso precisa ser pensado, como levar essa mensagem de uma forma correta e adequada. Então, esses processos, esses mecanismos de tratamento de incidentes, de tratamento de crises dentro da organização precisam ser bastante efetivos. E a grande questão, quando a gente fala das habilidades procuradas no mercado para a segurança, não existem essas partes técnicas, né, que é as questões de certificação de segurança, de redes, de 5G, mas também que a gente fala dos soft skills, são aqueles habilidades específicas para resolução de problemas. Não precisa ser um técnico específico, mas ele precisa lidar com as equipes para entender o que aconteceu e como tomar a melhor decisão. Então, essa habilidade de tratar com equipes distintas e como tratar o problema. Então, essa é uma das grandes habilidades procuradas no mercado. A curiosidade e a vontade de aprender, também uma grande habilidade, uma forte habilidade em comunicação, como transmitir para um board executivo da organização questões especificamente técnicas, como eu falei, por exemplo, até a pergunta do Roberto sobre o SimCard. Como levar essas informações técnicas de uma forma que o executivo consiga entender, consiga identificar os riscos para a organização, os riscos de negócio e aprovar investimentos, inclusive de capacitação técnica. Então, é importante levar essas questões de soft skills também dentro das organizações, quando a gente fala de uma segurança de uma forma geral. Mas a grande questão é que a segurança
cibernética é um grande mercado e a gente precisa de profissionais cada vez mais capacitados, experientes em segurança cibernética. Existe, acho, uma grande oportunidade no mercado de trabalho que cada vez mais a demanda vai ser necessária, né? Hoje, vocês acreditam que, por exemplo, a principal, vamos dizer, ameaça de ataques tal, vai vir da tecnologia de computação quântica, né? Porque se fala que a computação quântica consegue descriptografar hoje a chave de segurança mais resistente que existe no mercado. E que agora estão tentando desenvolver uma chave para que ela consiga criptografar a própria computação quântica, né? O que vocês consideram hoje as principais ameaças aqui para o mercado? Bom, as ameaças, como a gente viu, são muitas e muito diversificadas, né? No caso específico da computação quântica, você tem razão. Existe um grande movimento de pesquisa e desenvolvimento que tende a modificar radicalmente as estratégias de segurança, envolvendo novos mecanismos, novas tecnologias criptográficas, envolvendo novas arquiteturas de segurança. E isso quer dizer, eu diria que isso é parte da corrida permanente entre ofensores e defensores, que não tem vencedores. Essa corrida não tem vencedores. Ela é uma corrida constante e a régua permanece subindo. E do ponto de vista de quem deteta e defende-se contra ameaças, o nome do jogo é tornar isso difícil e caro. Então, é uma corrida e a gente... quer dizer, não adianta a gente pretender ter a ilusão de que isso vai parar em algum momento, não vai. Pelo contrário, está se acelerando. E a computação quântica sem dúvida, uma ameaça importante, é também uma promessa importante em muitos campos, em muitos setores, né? Então, como tudo em tecnologia, você tem o copo meio cheio, o copo meio vazio. Hoje em dia, a maior parte das ameaças representativas tem a ver com estratégias para ransomware, como o Yannis pontuou ainda agora. Isso também é uma tendência, isso também está continuando, né? Tem questões culturais e éticas e muito envolvidas, porque em muitos setores, por exemplo, no setor financeiro, não é muito do interesse das instituições que essas ameaças sejam amplamente divulgadas, porque afeta a própria credibilidade das instituições, mas todo santo dia, tem ameaças e uma boa parte delas atinge os seus objetivos em instituições financeiras. Todo dia, em algum lugar do mundo, está tendo prejuízos e riscos associados a questões de ransomware e outros ataques de segurança. Queria complementar o que o Raul colocou. Obviamente, que ele muito bem colocou, as questões do custo. Hoje, a computação quântica, obviamente, ela pode ser uma ameaça para questões aí de proteção das informações, por quebrar uma chave muito rapidamente, mas o custo para isso é muito elevado. Hoje, usar um processador quântico, o custo é muito elevado, então depende do valor da informação. Se eu tenho uma informação que vale alguns milhões, eu vou gastar muito mais, 10, 100 vezes mais para quebrar uma informação. Como fazer o uso disso? Então, essa questão do custo-benefício, né? Mesmo para questões de ataques cibernéticos. E, por outro lado, como a gente pensa no futuro, porque a computação quântica, obviamente, em algum momento vai se baratear a um nível mais acessível para a população em geral, inclusive para os criminosos. A gente está falando também do desenvolvimento da criptografia quântica, que usa também os recursos aí de mecânica quântica para especificar exatamente algoritmos quânticos, chaves quânticas específicas para garantir uma maior proteção. Então, é aquilo que o Raul colocou, a briga entre o gato e o rato, né? Então, você tem mais ataques, mais recursos, mas também você precisa elevar o nível da régua, usando também novas tecnologias para proteção, e a criptografia quântica também vai ajudar a resolver, ou pelo menos tratar essas questões aí de ataques por criptografia
quântica. Enquanto isso não ocorre, a questão é usar chaves mais fortes, né? Usar chaves com maiores bits para evitar que, eventualmente, um uso de computação quântica seja muito caro, que não seja viável utilizar a computação quântica para quebrar um segredo industrial, por exemplo. No fim, acaba sendo uma questão econômica, né? Exato. Perfeito. Bom, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Acho que foi um conteúdo riquíssimo. Eu creio que nossa audiência deve ter achado muito importante o que vocês compartilharam. Eu acho que são várias informações que eu acho que vão enriquecer aqui o conhecimento dos nossos leitores. Então, para terminar, eu gostaria que você se despedisse da nossa audiência e fizesse as suas considerações finais. Você quer começar, Raul? Pois não. Claudinei, olha, eu realmente fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. Agradeço a você, aos organizadores, ao TI Insight. Desejo que esse evento do 5G Summit seja um evento permanente, que ele possa continuar fazendo esse papel de transferir conhecimento e informação para os nossos, para as pessoas que nos acompanham. E queria também manifestar a minha satisfação de ter compartilhado esse evento com o Yannis. Foi muito interessante, a apresentação dele foi extremamente ilustrativa. E ficar à disposição de todo mundo para qualquer coisa que eu possa ser útil. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Yannis, suas considerações finais? Bom, obrigado, Claudinei, mais uma vez, pela iniciativa desse evento do 5G Summit. Eu acho que é muito importante trazer para a nossa sociedade debate de assuntos, de questões aí voltadas aí para as novas tecnologias que envolvem diretamente a sociedade, como é o caso do 5G, que muita gente ainda tem dúvidas com relação ao uso disso. Foi uma grande satisfação participar aí desse painel junto com o Raul. Acho que foi muito bom essa interatividade. E agradecer a todos vocês que nos assistiram até agora pelas perguntas e estarei também disponível para atender as eventuais dúvidas que vocês tenham com relação à segurança voltada ao 5G ou qualquer outro tipo de tecnologia. Meu muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Mais uma vez, obrigado, Ana. Obrigado, Raul. Gostaria também de agradecer a nossa audiência. Quero lembrar que nosso evento amanhã tem sequência com o tema de 5G na área de revolução industrial, no 4G, na indústria 4.0. E também vamos lá compartilhar cases de sucesso que, como vocês até viram aqui na participação dos nossos palestrantes, já são cases que já estão sendo colocados em operação, já não são mais piloto de teste. Quero lembrar também que nossas lives estão sendo gravadas, então amanhã, ao final da última apresentação, vocês receberão um e-mail para fazer uma pequena avaliação do evento e também para assistirem à gravação de toda a live. Então, para quem perder algum momento aqui dessa nosso debate, vai poder rever na nossa gravação, que também estará disponível no YouTube. Então, mais uma vez, obrigado e espero revê-los nos nossos próximos eventos. Obrigado, pessoal.